catequistas, estamos aqui com vocês mais uma vez aqui na TV Pai Eterno. Como vocês estão? Passaram bem a semana? Nós passamos, não é, irmã? Graças a Deus, muito trabalho. Muitíssimo trabalho. Mas a catequese que não dá trabalho não é catequese, não é? Pois é. Por isso que catequese é serviço, né? É entrega, né? De amor ao Pai. Ai, mãe, por falar em ao Pai, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o encontro de catequese. Jesus nos ensina a rezar. Você, catequista, quando falar, né, sobre a oração do Pai Nosso com as crianças ou com os catequizandos mais velhinhos, né, os adolescentes, você vai ter a oportunidade de ver aqui, ó, no nosso programa, as atividades ótimas, propícias que vão acontecer daqui a pouco, né, para você trabalhar aí na sua catequese. Então hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais o Pai Nosso. E a gente quer especialmente mostrar para vocês que a oração do Pai Nosso, ela tem lá 3 pedidos importantes que a gente reza sempre e 4 desejos. Sabia, irmã? Sim. Sabia? Certo. Por isso que a gente precisa prestar atenção naquilo que a gente fala, né? Naquilo que a gente reza, porque é muito importante para a nossa compreensão, né? E para a compreensão dos nossos catequizandos também, toda vez que a gente vai, né, falar desse tema com os catequizandos. Certo, irmã? Sim. Querido povo desse Brasil, nossos catequistas, nossos espectadores aí que fica atento a cada programa, a gente agradece muito, né, essa audiência. Um abraço, né, a cada um de vocês e aqueles que se encontram com a gente, né, que falam com a gente, olha, eu tô assistindo o programa. O nosso grande abraço, uma alegria estar aqui com vocês. E lembrando, essa oração do Pai Nosso é uma oração viva, uma oração que a gente precisa estar realmente atento para rezar. E essa oração, ela é um retiro, né? Sim. Se a gente aprofundar, a gente, né, faz realmente um momento, não é, de introspecção, um momento, né, de leitura orante. De leitura. Nossa, muito você falou bem. Então, dá para fazer um retiro. Dá para fazer um retiro com o Pai Nosso, não é? Então, tem muito a falar da oração, né? Mas nós vamos aqui, né, ler no Catecismo da Igreja Católica e vamos então fazer uma leitura que retrata aqui também a oração do Pai Nosso. Trouxemos para vocês porque isso aqui é ouro. É ouro, verdade. O catecismo deve ficar assim, ó, embaixo do travesseiro. E olha, todo catequista precisa ter o catecismo, viu? Da Igreja Católica. Então vamos ver aqui no artigo... Qual o número? Número 2762, 2762, o que ele nos diz aqui. Depois de mostrar como os salmos são o alimento principal da oração cristã e como convergem nos pedidos do Pai Nosso, Santo Agostinho conclui: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras e eu não creio que possais encontrar nelas algo que esteja incluído na oração do Senhor. Desculpe, algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Então, todas as orações estão na oração do Pai Nosso, está incluído. É uma oração completa, né, irmã Aparecida? Sim, completa. E a gente pode dizer, a oração do Pai Nosso é a oração dominical, né? É a mais perfeita das orações, porque foi Jesus mesmo que nos ensinou, né? E nela a gente não só pede, né? Mas a gente também deseja, né? Deseja o quê? Algumas coisas em relação aos nossos irmãos, né? Aos nossos amigos. Então, a gente pode, ou melhor, não só podemos desejar isso corretamente, mas ainda segundo a ordem
da oração do Pai Nosso, nós também temos os nossos desejos, irmã. Sim, e uma coisa que é bonita, né, interessante no Pai Nosso, né? Quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, ela nos faz todos mais irmãos, não é? A gente vai falar, né, Pai Nosso, né? Então, eu não digo meu Pai, eu digo, né, nosso Pai. Então, ela nos coloca, então, numa grande família de Deus. Esse pedido de Jesus, não é? Essa intenção de Jesus que nós sejamos irmãos, sejamos uma só família, não é? Então, rezamos, né, para que a gente seja um só coração e uma só alma. Isso. E a gente ainda fala, né, oração, o Pai Nosso é a oração dominical. Por quê? Porque tá lá na missa, né? Antes do abraço da paz, né? Antes do Cordeiro de Deus, antes da Eucaristia, a gente reza, a gente, mais uma vez, né? A gente pede ao Pai, né? E a gente deseja também aos nossos irmãos. Sim. Não é? É por isso que ela é a oração completa, né? Ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Até lembrando, irmã Aparecida, na oração do Pai Nosso na missa, nós não concluímos, né? Não dizemos amém. Por quê? Porque essa oração continua na Santa Missa, né? Então, lembrar que o catequista ensine também isso para as crianças, não é? Sim. Ela não finaliza ali, por isso a gente não diz o amém, né? Livrai-nos do mal, e o sacerdote continua. Continua, né? Então a gente pode até dizer que essa oração, né, não é uma fórmula apenas para ser repetida. Não, é uma fórmula para ser rezada, né, para a gente dizer cada palavra, né, e ir pensando, né, no nosso entendimento o que realmente ela significa para cada um de nós. Até porque, né, Jesus, quando a gente reza essa oração, ao mesmo tempo ele nos traz o Espírito Santo, né? Nos traz o Espírito da vida que vai nos ajudar a tornar realidade aquilo que a gente reza. Sim, verdade. Então, nessa oração, os 3 primeiros pedidos, ele tem o objetivo da glória de Deus. Olha que lindo, não é? Então, quando a gente reza Pai Nosso que estais nos céus, nós dizemos, santificado seja o vosso nome. Então, essa oração é o primeiro pedido, com o né? primeiro pedido vem santificado seja o vosso nome. E depois venha a nós o vosso reino. O segundo pedido. O segundo pedido, santifique o nome de Deus e que o reino venha até nós, não é? Esse pedido é importantíssimo, porque o reino de Deus no meio de nós é o céu, não é? Já estamos vivenciando essa graça, né? Estar aqui conosco. E seja feita essa vontade de Deus. O terceiro pedido, que a vontade de Deus seja em primeiro lugar, não só no céu, também como aqui na terra. 3 pedidos que são essas 3 petições iniciais, né? Sim, que se inicia o Pai Nosso. E depois a gente tem os 4 desejos, né? Que a gente rezando vai ajudar a nutrir a nossa vida, a nos ajudar a combater, né? O combate, né, do nosso pecado diariamente. Então, os 4 pedidos são esses aqui, olha. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Né? Então a gente pede que nosso Senhor nos ajude, né, a ter sempre o alimento mesmo material, né, e na nossa mesa. Outro desejo, perdoai-nos as nossas ofensas. Esse aqui é importante, hein? Perdoai-nos as nossas ofensas. Nós somos pecadores, né? Então a gente cada um de nós, né, na nossa vida diária, estamos sendo propícios, né, a cometer algumas faltas, né, alguns erros, algumas injustiças, né? Então a gente pede que nosso Senhor nos ajude, perdoando as nossas ofensas,
né? E ele nos ajuda no confessionário, né? Nos ajudando no sacramento da confissão. Sim. Outro desejo, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Olha só, é um compromisso, né? Se eu peço para Nosso Senhor me ajudar, eu peço também para perdoar a quem também nos ofende, né? E a gente precisa, né, ser fortes realmente para a gente perdoar o irmão, né, quando sofremos alguma injustiça, né, por um acaso. E o quarto desejo: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Né? Então a gente pede que Nosso Senhor nos ajude, né, nos momentos de tentação que todos nós temos mesmo, e sempre livre a cada um de nós do mal, né, que existe. Mas olha, nossa madre fundadora, que já é falecida, tem um pensamento que escreveu, né, um pensamento que diz assim: diante das tentações não há fortes nem fracos, mas prudentes e imprudentes. Então, quando a gente reza, né, não nos deixeis cair em tentação, a gente precisa realmente ser forte e ser prudente para não cair naquela tentação. Né? Se a gente não for prudente e dizer eu sou forte, eu aguento, eu passo por isso, a gente está fadado a cair na tentação. Né? Verdade. Eu acho bonito também no Pai Nosso, irmã Aparecida, lembrando ali, que a condição para nós sermos perdoados é que a gente perdoe. Então, essa é um trunfo ali de Nosso Senhor, né? Para que a gente olhe também para as nossas fraquezas, né? E olhe para o irmão também com essa misericórdia, com essa benevolência, né? Porque só vai ser perdoado, né, se eu perdoar também, né? Eu vou ser perdoado se eu também der o perdão, não é? Por isso que é um esforço diário, né? Para a gente ser melhor cada dia. Sim. Verdade. Então, na hora catequista, né, da nossa catequese, a gente pode começar a dizer para os nossos, né, catequistas, nossos catequizandos, né, que Jesus, antes, né, de decidir, de fazer alguma coisa importante, né, uma atitude, tomar alguma decisão, o primeiro passo de Jesus é estar com o Pai, é a oração. Então, também na nossa vida, a gente não só ensinar, mas a gente praticar. Qualquer coisa que formos fazer, nós também nos dedicarmos à oração, porque é a primeira pessoa com quem a gente tem que falar quando vai tomar uma decisão, quando precisa de alguma coisa, quando quer agradecer. É estar com Deus. Isso Jesus nos ensinou muito bem, não é? E isso a gente precisa conversar com os nossos catequizandos, né? Dizer que diante, né, de uma decisão importante, né, a gente reza. Né? A gente pede ao Espírito Santo que nos, né, encaminhe, né, o que for de melhor, naquela situação. Seja feita a vontade, né? De Deus também, né? A vontade de Deus. E não a nossa, e né? não a nossa. Exatamente. E foi como Jesus fez na hora do seu batismo, né, e de assumir a sua missão. Quando ele foi batizado por João Batista para assumir a missão dele, ele rezou. A gente pode ver lá, não vamos ler aqui agora, mas você pode ler depois em Lucas, no capítulo 3, versículo 21. Sim. Na hora de escolher os 12 apóstolos, Jesus passa a noite em oração para ver quem realmente, né, ele está pedindo. Assim como a gente pode ver isso lá em Lucas 6, capítulo 12. E lá em São Mateus, no capítulo 9, versículos de 9 a 13, eu vou ler para vocês. Diz assim a Sagrada Escritura. Jesus fala: quando orardes, não usei de muitas palavras, como fazem os gentios, pois eles pensam que à força de muitas palavras serão atendidas. Não sejais semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, antes de pedirdes. Rezai assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Está na Sagrada Escritura a oração ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, o que a gente fala para vocês? Que Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai, né? Pai nosso, o Pai de todos, não só meu, mas de toda a humanidade. Nos ensinou a respeitar o nome de Deus, a desejar o reino de Deus de amor aqui na terra, já, né? E nos ensinou também a buscar a vontade do Pai e a pedir que as nossas necessidades materiais, né, também a buscar o perdão e a agradecer tudo de bom que a gente recebe. Essa é a oração do Pai Nosso. Agradecer pelos dons e por tudo de bom que a gente precisa, né? E que a gente recebe de nosso Senhor, tá bom? Muito importante, isso. Né? Agora, a gente vai para um intervalinho. E depois, quando a gente voltar, vamos ver que atividades nós vamos trazer aqui para vocês, tá bom? Se eu fosse você, eu nem saía daí, viu? Já fica aí esperando, que é atividades interessantes para você fazer com o seu catequista, né? Com o seu catequizando, desculpe, na sua catequese, e que ele vai gostar muito, né? De estar rezando o Pai Nosso em forma de atividade. Voltamos já já. O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é joelho no chão. Diz que uma vez, diz que duas ou três. Se não atender, diz que outra vez. Estamos de volta aqui, não é? Nesse encontro de oração do Pai Nosso, recebendo vocês mais uma vez no nosso programa Catequese em Movimento. Estamos aqui já com a Ana Maria. Seja bem-vinda. Obrigada, que vai apresentar pra gente, junto com a irmã Natividade, quais são as atividades de hoje. É isso aí, irmã. Mais uma vez, que alegria estar aqui. E hoje nós trouxemos que novidade para esse povo, né, irmã? Vamos lá? Uma atividade, aliás, três. Aliás, irmã, pode ser várias atividades em um só, não é mesmo? Verdade. Então, com muita alegria, hoje a gente vai apresentar, né, irmã? Estamos aqui, né, irmã, com as orelhinhas aqui, pequena, né, irmã? Bem pequena. Só. Então, hoje nós vamos demonstrar essa atividade, vamos dar início nessa atividade aqui, Sim. né, irmã? E como hoje nós estamos falando, né, da nossa oração, o Pai Nosso, essa oração que eu digo que é completa, não é? Essa oração que tem todos os pedidos e os nossos agradecimentos também. E aí a gente vai usar essa técnica aqui, que é o telefone do céu. Quem nunca brincou? Eu já brinquei. Você já brincou? Muito! E você já brincou? Interessante, legal. Esse telefone aqui, ó, de latinha que a gente colocava, ó. Isso! Olha, já está vendo? Já dá o som. Já dá o tonzinho. E aí, nós vamos montar um telefone desse. Olha que interessante, né? Uma pequena orelha, você passa aqui o fio, não é? Coloca a distância e você pode criar com o catequizando, não é, Ana? Isso mesmo. Essa atividade de um perguntar para o outro, né? Um pode ser Deus, o outro, né? Isso, o irmã. filho que está falando ali ao pai, não é? E como é que ele pode brincar? Bom, A sugestão? sim, irmã, o catequista ele pode usar
entre os catequizandos e o próprio catequista também fazendo perguntas sobre o tema. Sim. Não é? E depois de uma explicação, vamos dar o primeiro exemplo. Ele falou sobre o Pai Nosso, explicou, e aí ele vai perguntar ao catequizando, né? Ele coloca ali, irmã, coloca no ouvido e o catequizando vai ter que responder, né? A quem é direcionada a oração do Pai Nosso? E aí então o catequizando vai ter que responder, né? A quem é direcionada? A Deus. Ah, muito bem! Então ele vai fazendo essas perguntas, né, sobre toda a oração do Pai Nosso. E então, quantos pedidos tem a oração do Pai Nosso? 4 pedidos. 3 pedidos. 3 pedidos! Não é 4, não? Não, são 3 pedidos e 4 desejos. Muito bem! Então, com Agora eu essa... aprendi. Aprender, muito bem. Então, com essa brincadeira, como fica interessante, não é, irmã? Nossa. A criança vai aprender, interessar e vai ficar um encontro bem dinâmico. Todo mundo vai querer. Mas olha, aqui é muito legal essa latinha. Olha, irmã Aparecida, bota aí no ouvido, tá vendo? O som, né? A criança faz essa experiência também quando coloca, né? Que fala é diferente, tanto ao falar quanto você ouvir na latinha Isso o mesmo. som. Eles vão gostar muito, né? Às vezes serve até para você fazer uma gincana com adultos, né? Com certeza. Adolescente, eles, né? Qual jovem, Legal. qual adulto também não gosta de brincar? Verdade. Nossa, muito bom. Muito Irmão, bom. vamos para essa outra dica aqui que nós trouxemos hoje, que é essa caixa das palavras do Pai Nosso. Sim. Como é importante nós conhecermos aquilo que nós estamos rezando, aquilo que nós estamos fazendo. E nessa caixa contém palavras de amor, palavras de ensinamento. Vamos ver. E aí o catequista vai tirando e ensinando. Como para as crianças menores, né? Ele pode tirar. Pão. Olha, pão. Aonde que está na oração do Pai Nosso essa palavra pão? Então a criança vai responder: o pão nosso de cada dia. E para as criancinhas menores, então como ele explica? O que é o pão? O pão é aquele alimento que Deus vai nos dar, né, para nos fortalecer, nos tornar uma pessoa mais saudável. E assim, ele vai tirando as palavras, o perdão, né? O perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Muito boa essa atividade. Isso para as criancinhas, para os maiores também, né? Maiores pode fazer essa atividade. Né? Olha essa da tentação, né? Um local onde tem vários caminhos. Então, qual caminho eu devo seguir? Então, aí vem, né, a tentação, para que nós possamos seguir no caminho certo, irmã. E assim a gente vai passando, tirando todas as palavras, e o catequista também pode usar, né, um mural, irmã. Olha, outra opção, porque aqui ele pode, para os maiores, ele pode colocar só a palavra, sim, né? Verdade. E para o menor, vontade, agradecer, né? Seja feita a vontade do Pai. Então ele pode ir fixando também tanto as palavras para os maiores, como também, né? Olha aqui, mas livrai-nos do mal. O mal nos deixa, né, tão ruim. Então, a gente faz esse pedido e assim também a gente vai colocando e usando o mural, né, para poder, o quadro, né, para fazer. Sabe o que isso me lembrou? O seguinte, às vezes a gente fica, né,
fazendo com que a criança memorize, só lendo, né? Repetindo. Isso aí, além da atividade do dia, Sim. é uma grande atividade para memorizar, para as crianças memorizarem, Verdade. não é? irmã. Eles memorizam, né? De uma forma mais leve, né? Mais tranquila. Gente, muito boa, hein? Boa, né, irmã? Arrasaram. Arrasamos. Não é? Já chegou ao fim nosso programa. já? Já. Que isso, gente? Estamos no fim, Já chegou. não é? Nossa. Deixa um próximo Mas- encontro, a gente aprofunda mais, porque tem muito o que se Mas falar. é no Pai verdade. Nosso, não é verdade? Muita coisa, né? É agradecer, então, a cada um de vocês que esteve, né, conosco aqui Nossa. nesse programa, não é? E até a próxima semana. E não deixe de rezar com mais consciência a oração do Pai Nosso. Amém. Isso mesmo. O telefone de Deus é a oração. O telefone de Deus é joelho no chão. Até logo! Até semana que vem! Até!